Pedir para você pensar na sua conta bancária. Mesmo que tenha só um pouquinho de dinheiro lá, mas imagina, ainda é teu dinheiro, você suou para conseguir. Daí tu decide acessar só para ver se tudo tá bem e não consegue. E piora, não tem nenhum lugar físico que você possa questionar o que aconteceu. Bom, há muitos clientes do Nubank que passaram exatamente por isso, e a Gabriela Furquim, da coluna Dinheiro e Negócios, está aqui comigo ao vivo para contar mais sobre esse terror que alguns correntistas passaram. Gabi, boa tarde. Como a gente falou antes de entrar, né? De fato é isso. Você imagina, seu dinheiro está ali guardado, você acha que está protegido, tenta acessar a conta e não consegue acessar. Conta como é que funcionou esse esquema, né? Não é esquema, mas como funcionou esse problema e como é que a Nubank está se resolvendo. E claro, você tem outros casos aí para contar. Sim, Rafa, é um desespero, né? Imagina o tamanho do susto. Assim, vale lembrar que os bancos, eles podem sim bloquear as contas quando identifica algum tipo de transação suspeita, alguma movimentação estranha, mas ele precisa avisar o cliente. E nesses casos que a gente conta, os clientes não foram avisados nem do bloqueio temporário ali de alguns dias, nem sobre a exclusão da conta. No caso da exclusão da conta, tem que ser avisado 30 dias antes, e isso não aconteceu. Eu ouvi vários relatos de pessoas que são clientes do Nubank contando sobre esses bloqueios e fui conferir processos judiciais. Dei uma olhada nos processos aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e achei 3 condenações. Eu queria algo que já tivesse sido julgado, né? E os 3 casos são muito semelhantes. As pessoas contam que, de repente, a conta foi bloqueada, eles não foram avisados antes. Esse bloqueio passou de 72 horas, o Nubank também não falou nada. E relatam também esse desespero, porque você tem ali um telefone de saque, só que a gente sabe como é que é, né? Ligar para a central telefônica, tecle 1, tecle 2, nem sempre o seu problema aparece, você aperta errado, tem que voltar lá a ligação. É muito difícil conseguir falar com um ser humano por telefone. E aí é realmente uma situação, imagina, desesperadora. E esses 3 casos, os 3 processos que a gente cita, o dinheiro só foi liberado depois da decisão judicial. Os valores variaram muito, assim, de pouquinho ali, acho que tinha um pouco mais de R$3.000, que é um dinheirão, né, gente? Para pagar a conta, para resolver. É pouquinho comparado ao que você vai dizer agora. Exatamente, que foi um bloqueio de R$2 milhões, imagina. E esse dinheiro, inclusive, era um dinheiro que tinha vindo de um processo, que era uma conta empresarial, uma conta de CNPJ, um processo na Receita Federal. A empresa ganhou, imagina, o tamanho da burocracia, um processo na Receita, conseguiu provar que ao longo de vários anos, mais de 10 anos, vinha pagando valor a mais, os tributos além do que precisava pagar. A Receita reconheceu, fez os depósitos caíram por intermédio do Banco do Brasil e no mesmo dia a conta foi bloqueada. A dona da empresa conta, né, nos autos, que procurou no Nubank, explicou, falou do processo judicial, mas ao longo de todo o tempo o Nubank não deu nenhuma resposta, nenhuma justificativa. E a juíza responsável chegou a conferir. Primeiro perguntou para o Nubank o que tinha acontecido. O Nubank disse que tinha identificado transações suspeitas e por isso tinha bloqueado a conta, mas que ele não disse se ele procurou nem a Receita Federal, nem o Banco Central, porque é isso, o banco ele pode bloquear sua conta, aí ele tem 72 horas para analisar o que aconteceu. Se ele acha que realmente houve uma fraude, ele tem que notificar os órgãos responsáveis, seja o Banco Central, seja a Receita Federal, a instituição que pode ali dar andamento para aquela suspeita, para aquela investigação. E nenhum dos casos o Nubank acionou, ele só bloqueou a conta, deixou o dinheiro lá, as pessoas sem ter acesso, aí você não consegue movimentar, não consegue tirar dali, e só devolveu esse dinheiro depois da decisão judicial. E é isso, né? Você imagina, você tem um boleto para pagar, você vai falar, opa, não dá para argumentar com boleto, né? Um outro caso também, aqui de Brasília também, a moça conta, assim, ela disse que não tinha olhado a conta no dia, foi fazer uma compra no supermercado com a filha, chegou na hora de pagar, o cartão não tinha saldo, a conta não tinha saldo, o cartão estava bloqueado, e aí ficou super constrangida. Ela, inclusive, pediu danos morais na justiça, chegou a conseguir, justamente por conta desse constrangimento, né? É muito ruim você ir pagar uma conta num lugar público, cheio de gente, e não conseguir pagar. Então, é uma situação realmente desesperadora, assim. A gente falou com o Nubank, né? E o Nubank disse que bloqueia mesmo, assim, que faz parte do trâmite,
que é uma obrigação do banco e realmente é. Realmente o banco tem que agir quando vê algo que considera uma fraude, mas é isso, tem que ser um bloqueio de 72 horas e após 72 horas, o Nubank, se ele achar que realmente teve ou qualquer outro banco, houve uma fraude, ele tem que justificar, acionar os órgãos competentes e informar o cliente. Em nenhum dos casos isso foi feito, em nenhum dos casos que a gente analisou na justiça, né? É isso que eu acho mais importante de deixar claro, né? É óbvio que diante de um ilícito, de uma suspeita de ilícito, e o banco tem condições de identificar isso, não é à toa que a gente está falando tanto de banco aqui ultimamente, em outras questões de ilicitude, mas também falando de banco. É óbvio que o banco tem a responsabilidade, mas o cliente também tem o direito de saber o que aconteceu. E eu acho que, você pode me dizer se eu estou enganado, não é o direito necessariamente de dizer, não, a gente acha que você roubou, a gente acha que esse dinheiro é sujo, não é isso. Mas avisar, olha, estamos analisando a sua conta. Porque como você falou, né, ainda que a gente saiba que o boleto ele não espera, mas se 3 dias, como é o que a lei manda, há que se esperar. E há que se... o que é sempre bom lembrar, né? Se há uma suspeita de ilicitude, quem tem que apresentar é o banco, não o cliente. Exatamente. Né? É a presunção da inocência. O cliente não pode ser prejudicado por algo que o banco acha, né? Por exemplo, no caso da empresa mesmo, nos autos eles relatam isso. Que se o Nubank, se a empresa tivesse tido a chance de falar com o Nubank, ela poderia falar, olha, foi um processo que eu ganhei na Receita Federal, o número do processo é tal, a decisão é tal, sabe? Tipo, era um dinheiro que veio de uma instituição pública a partir de uma decisão de um processo longo. Então, assim, seria muito simples ali a empresa poder passar a numeração do processo, a decisão, os valores para eles conferirem, mas não houve essa iniciativa. E aí, esse bloqueio específico dessa empresa foi no dia 20 de janeiro. E aí a empresa só conseguiu agora, na semana passada, o acesso ao dinheiro, porque é isso, bloqueou a conta e você não consegue nem transferir, nem nada. E aí o Nubank indicou, passou o dinheiro para conta dessa pessoa, da empresa em outro banco. Mas é isso, né? Tipo, dá a chance da pessoa explicar, caso, né, haja mesmo uma explicação. E caso seja realmente uma fraude, realmente a gente sabe o quanto que tem fraude, tem golpe, acionar a polícia, o Ministério Público, o Banco Central, para que ali seja apurado, identificado e tudo mais. Mas eu não sei se você já caiu, já teve algum problema, alguma cobrança. É muito difícil também, quando tem alguma cobrança indevida. É muito difícil que o banco reaja, né? Então a gente fica nessa situação que às vezes, quando a gente é vítima é difícil, quando a gente também tem alguma movimentação suspeita também é difícil de justificar. Então é difícil de todo jeito, né? A gente fica um pouco sem saída. É interessante, ó, pra você ver a ideia, lembrando de um caso que eu passei, a empresa não declarou um prêmio de jornalista que eu ganhei, eu declarei e a empresa não, mas eu caí na malha fina, apesar de ter feito a declaração. Porque mesmo eu fazendo a declaração, como a empresa não declarou, não teve ali, né, não bateu as informações e eu caí na malha fina. Isso é interessante, porque é isso, você tem que apresentar a justificativa, mas ao mesmo tempo não pode deixar a pessoa sem resposta. É isso que é complicado. Você até falou mais cedo aí sobre a questão do telemarketing, para você falar com o ser humano, e hoje em dia, em questões de IA, principalmente, a gente tem visto muitas empresas demitindo aquela porção já mínima de pessoas que lidam com esses tipos de problemas. Você realmente passa a lidar com a inteligência artificial que não tem essa... não é humana. Acho que a frase é essa, não é humana, para tentar descobrir esses problemas. E assim, a gente está falando, claro, que você trouxe casos especificamente do Nubank, mas infelizmente eu acredito que outras plataformas, outros bancos, que nem vão poder mais ser chamados de bancos, né, daqui a pouco, mas enfim, outros que estão dentro desse tipo de negócios podem ter passado por isso, né? Todo que você recebeu outras denúncias já, desde que você publicou a matéria. Conta um pouco. Nossa, meu telefone não para, assim, muitos relatos mesmo, de muita gente que passou por problemas semelhantes, da conta ser bloqueada, dos valores serem bloqueados, de não conseguir resolver e de ter que procurar a justiça, procurar o PROCON, procurar o Banco Central, e só depois disso ter uma resposta. E é isso, né? Eu acho que é um pouco do que você está falando também, dessa questão de inteligência artificial, do algoritmo que reconhece um problema, o que é um problema, o que não é um problema, e que aí a gente fica muito nessa análise virtual, né? E é muito difícil conseguir explicar e muito difícil conseguir falar e argumentar com algo que não sejam números, sabe? Eu acho que é muito por aí. Porque esse bloqueio,
ele também não é feito por seres humanos. É ali o algoritmo que identifica alguma coisa atípica, anormal e faz o bloqueio. Então eu acho que é assim um sinal de como tudo isso está cada vez menos humanizado, né? E na ponta a gente tem o ser humano, né? Tem uma mãe que queria pagar a compra com a filha, tem uma empresa que tinha que ali pagar funcionário, pagar tudo mais, e acaba gerando todo esse problema. E assim, é importante, essa fiscalização é muito importante, faz muita diferença, número de golpes, principalmente com cartão de crédito, com bancos digitais, não param de crescer, de pessoas que realmente enganam, que realmente dão prejuízo para as outras pessoas. Então, é importante que tenha o que o algoritmo identifique. Mas também é importante que, né, as pessoas não fiquem à mercê dessa situação, porque tem um impacto muito grande na vida, né? Mas é um pesadelo. Eu acho que você resume muito bem, é isso. É como seguir o que diz a lei. Você tem que dar uma resposta para que a pessoa saiba. O problema aí não é identificar um suposto erro, fazer uma análise. A gente espera que isso de fato aconteça, até porque é isso, é nosso dinheiro, suado dinheiro. Mas que haja essa resposta, que é o que não houve. Isso que deixou as pessoas, infelizmente, mais tensas. E, claro, convido você para entrar na coluna Dinheiro e Negócios para ler mais a respeito os casos. Como a Gabi falou, infelizmente os casos não se restringem ao DF, a gente está aqui no Distrito Federal, pensou mais diretamente nesses casos. E qualquer coisa, você fala também com a gente, manda e-mail na coluna da Gabi, tá lá o e-mail dela, você pode passar pautas e qualquer informação. Gabriela, obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Olha, o Tribunal de Justiça